Oi, eu sou a Leandra e hoje estou aqui para falar sobre Pisque Duas Vezes, um filme que está disponível no Prime Video. Say, making memories. Making memories. You having a good time? We're having a great time. We're drinking champagne and we're eating amazing food. So do you think the human sacrifice is before or after dinner? Bom, gente, Pisque Duas Vezes é um filme de mais ou menos 1h40 de duração. Ele foi lançado em 2024, mas chegou faz pouco tempo no catálogo do Prime Video. Eu confesso que eu estava bastante interessado nesse filme depois que eu descobri que ele foi roteirizado e dirigido pela Zoe Kravitz. A Zoe Kravitz é a filha do Lenny Kravitz. Ela também é atriz, mas aqui ela desempenha o papel de roteirista e diretora. E eu acho que ela se saiu muito bem, principalmente por ser o primeiro projeto dela, assim. E esse filme também gerou muita discussão na internet quando ele foi lançado, porque ele trata de assuntos que envolvem, inclusive, teorias da conspiração. Muita gente falou que esse filme retrata o que realmente acontece em Hollywood. E isso gerou muito burburinho na internet. Mas pra gente que acompanha o que acontece em Hollywood e as notícias que têm saído sobre alguns famosos de Hollywood, a gente consegue sim perceber muitas similaridades desse filme com a realidade. Mas a premissa dele, basicamente, é que aqui nós vamos acompanhar a Frida, uma jovem adulta que mora com sua amiga Jazz. Elas fazem alguns bicos para sobreviver e um desses bicos é trabalhar de garçonete em festas de pessoas muito ricas. Acontece que a empresa para a qual elas prestam serviço informou elas que elas vão trabalhar em uma festa onde vão ter diversas pessoas muito ricas. Então, chegando na festa, a gente vai descobrir que essa festa tá juntando dinheiro para caridade e que o bilionário Slater King está aqui para ter a sua redenção. Ele passou por muitas polêmicas, ele foi exposto na internet por diversos comportamentos problemáticos e ele tá nessa festa para ajudar a caridade e se redimir. Dizer que ele sumiu um tempo e que ele passou por um processo de cura. E então a gente vai ver a Frida e a Jazz trocando de roupa, se disfarçando de pessoas que foram convidadas para essa festa. E é nesse momento que as vidas da Frida e do Slater vão se conectar. E aqui a gente já tem um grande sinal vermelho, porque o Slater convida a Frida para ir para a ilha dele. Fala, você pode levar sua amiga, a gente vai no meu jatinho, eu vou levar meus amigos e vai ser super legal. E assim, gente, quem não aceitaria um convite desse? Vamos ser muito sinceros. A Frida é uma mulher que tá fazendo de tudo para sobreviver. E ela recebe um convite de um cara bilionário para passar um final de semana na ilha dele com tudo pago. É uma oportunidade que acontece uma vez na vida. Então a Frida reluta um pouco, mas ela e a Jazz acabam embarcando nessa aventura. Então a gente vai ter a Frida e a Jazz chegando nesse lugar paradisíaco, uma ilha no Caribe, que tem uma mansão onde elas vão passar alguns dias participando de festas, jantares, ficando dias inteiros na piscina sem se preocupar com o amanhã, bebendo muito, usando droga, mas também comendo comidas feitas por chefes. Então é muito interessante como a dinâmica do filme vai se estabelecendo com essas duas convidadas entrando no mundo desse cara que é muito rico, muito poderoso e que trouxe outros amigos. Então a gente vai ter a oportunidade de conhecer esses personagens enquanto a Frida e a Jazz se inserem nesse círculo social. Mas logo a gente começa a perceber que existe algo de errado. E a Frida também começa a perceber que existe algo de errado. E o tempo começa a passar de uma maneira que a gente não consegue explicar. E tudo isso vai criando uma tensão que a gente vai ficando envolvido, porque assim como as personagens, a gente também não sabe o que tá acontecendo. A gente tem uma ideia do que poderia acontecer, mas é muito interessante ver os personagens entendendo a dinâmica que está acontecendo ali naquela ilha e as dinâmicas que podem vir a acontecer. O filme tem uma grande virada e eu não vou entrar nesse mérito aqui porque é um grande spoiler, mas aos poucos a gente vai, junto com a Frida,
encaixando as peças desse quebra-cabeça. E isso tudo vai virando um thriller de suspense que tem uma reviravolta muito interessante. Eu gostei bastante de Pisque Duas Vezes. Eu acho que os atores estão muito bem posicionados em seus papéis. Eu gosto muito da direção da Zoe Kravitz. Eu acho que ela sabia a história que ela queria contar e ela sabe muito bem usar a câmera pra contar essa história. Eu amo odiar o personagem do Slater King. Ele é interpretado pelo Channing Tatum e eu acho que ele tá muito bem no papel. É um papel muito diferente do que a gente tá acostumado a ver ele. Eu achei bastante interessante a construção do personagem dele. Eu gosto de toda a explicação que existe do porquê aquilo está acontecendo e como isso é viabilizado. Eu acho bem construído, bem explicado, bem amarrado. Eu gosto muito da fotografia desse filme. Eu acho que eles sabem trabalhar muito bem luz e sombra. As filmagens foram feitas no México e eu acho que eles souberam aproveitar muito bem a luminosidade e o calor mexicano para passar essa sensação de tranquilidade e de férias eternas. O filme é muito bonito, eu gosto também dos figurinos, eu gosto da trilha sonora. Eu acho que em alguns momentos existem algumas pequenas falhas, mas eu gosto do uso da câmera, principalmente como o filme consegue usar de close-ups, mas também de filmagens mais abertas para passar diferentes sentimentos durante diferentes situações. A gente consegue ver em alguns momentos uma ansiedade muito crescente e a câmera vai o tempo todo se aproximando do rosto de quem tá sentindo essa agonia. E nos momentos de tranquilidade, a gente consegue ver tomadas mais abertas, até tomadas aéreas do local onde os personagens estão. Isso é muito interessante. Eu gosto da resolução, eu adorei o final, eu acho que ele é surpreendente, ele amarra muito bem a história e eu acho que é uma doce vingança depois de tudo que aconteceu. Eu me questionei muitas vezes durante o filme o que tá acontecendo, por que isso tá acontecendo, mas eu tinha a sensação de que eu já conhecia essa história. E eu acho que é aí que entra a questão das teorias da conspiração que eu citei no começo do filme. Alguns anos atrás, o Jeffrey Epstein foi preso nos Estados Unidos e em 2019 ele foi condenado e ele foi encontrado morto em sua cela. E ele foi preso devido a um escândalo muito pesado que envolvia a ilha particular dele. Muitos famosos foram envolvidos direta ou indiretamente nessa história. Mas basicamente o Jeffrey Epstein fazia turismo sexual na sua ilha, levando famosos para praticar atos de pedofilia e abuso infantil. O filme é basicamente uma releitura dessa história, tirando as crianças e colocando alguns outros elementos que eu não sei falar até que ponto são inspirados em algo real. Mas, basicamente, essa é a premissa do filme. E eu me senti muito agoniado o tempo todo vendo ele. Eu acho que ele é uma obra muito coesa, uma obra muito bem feita, que trata de um assunto muito importante e que faz clara alusão a essa história do Jeffrey Epstein envolvendo Hollywood. Então eu não sei até que ponto a Zoe Kravitz sabe o que acontecia naquela ilha ou se ela já esteve naquela ilha, mas por mais absurda que a história pareça, às vezes as notícias que vemos nos jornais são mais pesadas que a ficção. Então, dito tudo isso, a minha nota para Pisque Duas Vezes é 8,5 de 10. Eu acho que ele tem momentos muito bons, ele tem algumas falhas, mas num contexto geral, eu acho que é um filme que vale muito a pena, principalmente porque ele é bem curtinho e tem uma história bem amarrada. Então é isso, se vocês gostaram desse vídeo, deixem o like, se inscrevam aqui no canal, isso me ajuda muito a crescer aqui no YouTube. Compartilhem esse vídeo com seus amigos que gostam desses filmes, que tem essas reviravoltas e que tem esse suspense bastante crescente, ou com aqueles que não sabem muito bem o que assistir no Prime Video. Ativem o sininho para receber notificação sempre que eu posto um vídeo novo. É isso, um beijo, até mais e tchau!